E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 23/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Bundesliga 2, Playoffs, Rebaixamento. Saarbrücken contra Eintracht. Nos últimos 5 jogos, o Saarbrücken venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Eintracht venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Série B, Goiás e Ferroviária. O Goiás é o primeiro e a Ferroviária 11ª. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato chileno, Limache contra a Universidad de Chile. O Limache é o 14º e a Universidad, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Limache venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Universidad venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato colombiano, Pereira contra La Equidad. O Pereira é o 12º e a La Equidad 19ª. Nos últimos 5 jogos, o Pereira venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a La Equidad venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Pereira, 2-0 e 4-3. Palpite, casa vence. Campeonato equatoriano, Del Valle contra Runa. O Del Valle é o 2º e a Runa 10ª. Nos últimos 5 jogos, o Del Valle venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, a Runa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Del Valle e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, ambas marcam sim. Barcelona contra Cuenca. O Barcelona é o primeiro e o Cuenca 7º. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cuenca venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 1-0 e 4-0. Palpite, ambas marcam não. Campeonato espanhol, Betis e Valência. O Betis é o 6º e o Valência 12º. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Valência venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10.
Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato italiano, Como o Inter. O Como é o 10º e a Inter segunda. Nos últimos 5 jogos, o Como venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para a Inter. Palpite, fora vence, empate e anula. Napoli e Cagliari. O Napoli é o primeiro e o Cagliari 14º. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cagliari venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Napoli e um empate, 1-1 e 4-0. Palpite, jogo under, menos de 4,5 gols. Campeonato holandês segunda divisão, playoffs do rebaixamento. Telstar contra Den Bosch. No jogo de ida foi 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Den Bosch venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato uruguaio, Nacional contra Progresso. O Nacional é o primeiro e o Progresso segundo. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gol na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Progresso venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-1 para o Nacional. Palpite, casa vence. Campeonato coreano, Anyang contra Pohang. O Anyang é o 9º e o Pohang 6º. Nos últimos 5 jogos, o Anyang empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Pohang venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Pohang. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Jeju SK contra Jeonbuk. O Jeju SK é o 11º e o Jeonbuk o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Jeju empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Jeonbuk venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu todos. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.